compartilhar com os amigos, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Fala galera da Lei do Futebol, sejam bem-vindos para mais um podcast. Hoje nós estamos aqui com a presença ilustre de Fred. Por favor, se apresenta aí, meu querido. Bom, saudações a todos os nossos ouvintes. Estamos mais uma vez aí para um bate-papo muito maneiro. Dessa vez a gente vai estar falando sobre técnicos, principalmente aqui no Brasil, né? Por que os técnicos não ficam muito nos seus clubes. Então vamos que vamos, rapaziada. Também estamos com a presença ilustre dele, Renan Carvalho. Dá um alô pra gente aí, meu querido. Fala, minha rapaziada. Bom dia, boa tarde, boa noite. Mais um podcast aí sobre técnico. Esse vai e vem, né, dos técnicos no futebol brasileiro, que a gente conhece muito bem de muitos anos. Então tem muita coisa pra gente falar. A questão da cultura, né, do Brasil, de imediatismo, né, no futebol, enfim. Vamos debater, vai ser uma parada legal, vamos embora. E por último, mas não menos importante, Gabriel Sampaio, o rei das polêmicas. Dá o seu alô aí pra gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Aquele básico que a gente sempre usa aqui. Mas só complementando a fala dos amigos aí, hoje o podcast fala um pouco sobre os treinadores, sobre toda essa polêmica do treinador ser mandado embora cedo, não ter continuidade no trabalho. E aí o cara que chega para substituir é um cara que tem uma postura, uma proposta totalmente diferente. Então a gente vai debater um pouquinho isso aí e vamos esperar estar agregando aí para os nossos torcedores aí, para os nossos ouvintes. Então vamos que vamos. Pode começar aí, Lucas. Anda bravo. Então vamos lá. Já que a gente vai falar do futebol brasileiro, essa troca imediatista, vou começar falando dos casos que aconteceram essa semana e há pouco tempo, né? O Thiago Nunes no Corinthians e o Roger Machado no Bahia. Cara, a minha primeira impressão que passa disso é que as gestões dos clubes, elas estão cada vez, apesar de elas estarem vindo numa evolução, elas estão cada vez mais voltando ao que era, ao imediatismo, né? Por exemplo, o futebol do Bahia, né? O departamento de futebol do Bahia é um departamento bastante focado na modernidade, em trazer treinadores que acreditam no futebol mais bem jogado, mais bem trabalhado, o que é mais de costume na Europa, tentando trazer uma coisa diferente. Mas essa substituição do Roger Machado pelo Mano Menezes, para mim foi uma coisa completamente sem lógica, uma coisa que foi muito imediatista. Queria saber primeiro a opinião de vocês sobre esses casos e também sobre o Thiago Nunes. Fred, você tem como dar sua opinião aí pra gente, por favor? Já emenda aí. Bom, então, eu vou falar aqui rapidamente, cara, alguns técnicos que foram demitidos desde que começou o ano, só pra gente ter uma ideia, né? Em fevereiro, né? Em janeiro não teve muito jogo, mas em fevereiro, um pouco antes da parada, né, da pandemia, a gente teve o Valentim, tá, demitido pelo Botafogo, o Argel Fux foi demitido pelo Ceará, o Guto Ferreira foi demitido pelo Sport, o Emerson... Bom, a gente teve o Emerson Maria sendo demitido pela Chapecoense, a gente teve o Gilson Kleina sendo demitido pela Ponte Preta. Então assim, no final do mês teve o Dudamel, que foi demitido pelo Atlético Mineiro. Então só no mês de fevereiro, cara, ou seja, onde teoricamente os técnicos deveriam estar começando seus trabalhos, a gente teve várias demissões. Eu acho que isso já explica mais ou menos qual o cenário brasileiro, né? Os caras não têm nem tempo suficiente para começar a treinar e já são demitidos diante de poucos resultados. Em relação ao Thiago Nunes, cara, eu acho que o caso dele é um pouco mais complexo. Eu acho que a gente tem que analisar também o contexto, até político, que vive o Corinthians. A gente está falando aí de um ano de eleições no clube, né? Então, assim, eu acho que é normal que a diretoria pressione a comissão técnica por resultados. E é muito evidente que toda aquela expectativa para cima do Thiago Nunes não foi bem, não aconteceu bem, né? O que é esperado do técnico, que era um técnico do Atlético Paranaense que teve muito sucesso por lá. Então eu vejo que a demissão do Thiago Nunes, tudo bem que realmente ele não teve tanto tempo para trabalhar, mas os resultados dele foram muito negativos. E além disso, né, eu acho que o presidente, para poder se manter, vamos dizer assim, ter um pouco mais de voz, né, no cenário político interno do clube, ele precisava de resultados.
mas que eu acho que ele não possa se reeleger, é evidente que se a contratação do Thiago Nunes resultasse bem, é evidente que ele teria, assim, um sucesso, né, vamos dizer assim, e provavelmente poderia indicar um próximo sucessor. Então, basicamente é isso. Então, mano, eu acho, complementando, é um misto de duas coisas, né? De um lado, tem a incapacidade dos dirigentes, a falta de planejamento de um projeto esportivo consolidado de fato, com alguma ideia. E do outro lado, também tem os técnicos, né, cara? Tipo assim, eu acho que nem toda demissão com poucos jogos é imediatismo e loucura. Vou dar o exemplo do Abel Braga do Vasco, tá ligado? O Abel Braga esse ano começou uma temporada horrenda no Vasco. Foi um dos piores momentos do Vasco que eu vi em muitos anos. E tipo assim, cara, era tragédia anunciada. Se o clube tivesse um conceito, uma proposta, entendeu? Tipo assim, nós contratamos dentro dessa filosofia de trabalho, tivesse um modelo mais consolidado, nem contrataria ele, mas teve que demitir para consertar um erro que a própria diretoria cometeu. Ou seja, isso reflete em muitos clubes, entendeu? Esse exemplo do Bahia e do Corinthians eu acho perfeito, porque são dois exemplos inversos. O Bahia veio com uma filosofia de propor o jogo, de time com a bola, de um time agressivo, do Roger Machado já há um tempo, né? Eu acho que a demissão do Roger também foi por outros motivos, além só de resultado no campo em si. Eu acho que o time também estava meio desacreditado do trabalho dele. E aí o Bahia me vem com uma proposta completamente oposta ao Roger Machado, me vindo com o Mano Menezes, entendeu? E tipo assim, não faz sentido porque um pensa o jogo de uma forma e o outro pensa o jogo de uma forma completamente oposta. Mesma coisa o Corinthians. O Corinthians é muito mais claro porque de muitos anos o Corinthians é um time reativo, desde do Tite, dos times do Corinthians que ganhou tudo, ganhou a Libertadores, ganhou a Copa do Brasil, ganhou vários brasileiros. O time do Corinthians é um time com proposta reativa desde o início da década. Então, me vem com essa proposta e me contratam um técnico com uma proposta completamente diferente para mudar totalmente o estilo do Corinthians. Óbvio que tem as questões extra-campo, políticas e tal, mas se o Corinthians não quer mudar o planejamento do futebol, a gente não sabe, a gente vai ver. Eu acho que não, né? Porque a gente tá vendo uma bagunça de fato. Mas se é uma mudança de conceito de futebol, com um projeto de fato, pensando o futebol de uma forma, beleza, vai voltar pro conceito. Mas eu acredito que não seja. Então eu acho que é um misto dos dois, entendeu? Tem casos que realmente é bizarro você demitir logo no início, entendeu? E tem casos que, cara, é erro do dirigente somado à incompetência do técnico, mas se o dirigente não tiver um projeto bem consolidado, ele vai contratar técnico medalhão só para tapar buraco, para fazer alguns pontos e se livrar do rebaixamento. E isso é uma sina que a gente vem trazendo do futebol brasileiro de muitos e muitos anos, e para a gente mudar essa cultura é muito difícil. Tanto que agora que a gente está começando a introduzir os técnicos estrangeiros aqui no Brasil, que também era algo muito complicado. Enfim, é um processo muito longo, mas eu acho que a gente consegue com o tempo, né? Mais ou menos isso. Falei pra cacete, mas é isso. Vambora. Não, o Renan, ele discursou pro mundo inteiro agora. 3 horas e meia de fala, mas tá tudo certo. Não, mas tá tudo certo. Gostei do que você falou e tem muito sentido, cara. E eu queria trazer aqui uma pergunta pra vocês. Já aproveitar que você falou sobre essa questão da pressão do dirigente de ser incapaz também e acabar tendo que tapar buraco ali com alguns medalhões. Já queria trazer uma pergunta, cara. O que tá por trás dessas demissões? E assim, só para eu pontuar rapidinho, eu acredito que muita coisa acontece nos bastidores do futebol, claro, mas os dirigentes eles têm uma responsabilidade muito grande nessas decisões. Principalmente porque começa a temporada, eles planejam, fazem um planejamento financeiro também, estruturam a equipe, compram jogadores e aí eles falam, bom, vamos ver o que dá pra gente alcançar nessa temporada. Tá, dá pra chegar aqui, vamos botar essa meta aqui. Aí vão lá e buscam algum perfil de algum treinador, contratam algum treinador e aí no meio da temporada
às vezes rola uma pressão da torcida porque o time às vezes não tá numa fase boa, como por exemplo agora o Flamengo. A gente tá gravando esse podcast aqui depois que o Flamengo tomou a sua maior derrota na Libertadores pro Independente Del Valle. 5. E aí, cara, o Domenech ele já tá sendo extremamente julgado. E aí o Marcos Braz, né, o dirigente do Flamengo, que trouxe ele também, já tá sendo bastante julgado aí por essa decisão de ter trazido ele no lugar de Jesus. E aí o que acontece? O planejamento às vezes ele vai por água abaixo por conta da pressão da torcida, do imediatismo que a gente tem aqui no futebol brasileiro. E aí às vezes para tapar buraco, como vocês bem falaram aí, acaba trazendo algum medalhão e aí já começa a desmoronar tudo. O planejamento do ano também acaba indo por água abaixo. Mas aí o que vocês têm a me dizer sobre isso? O que tem por trás dessas demissões aí, Lucas? Fala um pouquinho aí que você não falou bastante agora. Com certeza o que está por trás dessas demissões é a gestão dos clubes. O futebol brasileiro, ele tem como base o imediatismo. Por exemplo, tipo assim, de início, os melhores jogadores que a gente tem aqui, os melhores talentos, eles já são levados lá para fora. A gente, o Brasil é um polo na América do Sul. Então, os jogadores de outros estados aqui ao nosso redor, Argentina e tal, os melhores assim, normalmente o futebol brasileiro traz eles já para tapar diversos buracos das estrelas que estão indo para fora. Então, o futebol brasileiro sempre carece de algumas estrelas disso para suprir a falta de jogadores. Inclusive o Dorival, ele comentou essa semana que o futebol brasileiro, a maioria dos jogadores que compete na Série A, o nível deles é de Série B. Ou seja, os clubes precisam muito que as coisas se resolvam imediato. Então trazem jogadores mais baratos, trazem jogadores que eles podem nessa área de esfera que o Brasil possui por aqui. Então, tipo, o futebol brasileiro, ele já na sua essência, já na sua base, ele traz esse negócio de imediatismo. E claro que isso vai ser refletido também na questão dos treinadores. Quando um time começa a ir mal, quando um time começa a não apresentar resultados, a pressão da torcida é tanta que os treinadores acham, né? A melhor opção é trazer um novo treinador para gerar um ar novo, para começar novamente o planejamento do time na temporada. Então, o futebol brasileiro é muito imediatista. A gente sempre viu isso, né? Não é uma coisa que vai se resolver da noite pro dia, como o Renan falou. Cara, isso aí que você tá falando é muito verdade. Inclusive, tem vários exemplos que a gente pode dar, mas, por exemplo, ano passado o Fluminense contratou o Oswaldo de Oliveira para substituir o técnico que estava antes, que se eu não me engano, enfim, fugiu aqui agora, mas trouxe o Oswaldo de Oliveira para ser treinador. O cara não ficou nem, acho que 6 rodadas com o time e já foi levado embora, já foi embora de novo, já foi demitido. Então, isso contempla muito o que você está falando aí sobre essa questão de não ter um planejamento e incapacidade dos dirigentes, porque além de querer tapar buraco, eles acabam trazendo qualquer um. Aí o cara não tem nem tempo de mostrar o trabalho. Se tem 2, 3 jogos ruins, já tem que tirar o cara de novo, porque o time tá sofrendo, pode ser que caia, e aí o trabalho do cara é posto como ruim, já tiram ele muito rápido, entendeu? Então tem toda essa questão. A falta de capacidade financeira faz isso também com os clubes. Os clubes, por serem muito mal geridos, tanto no planejamento quanto no planejamento financeiro, acaba tendo isso como consequência, entendeu? É muito difícil você conseguir fazer um ambiente estável, um ambiente que um clube consiga crescer, fica refém, né? Sem ter os melhores, tipo assim, as joias, os melhores jogadores que estão aqui vão para fora. Os treinadores, eles preferem trazer os treinadores que tragam uma atmosfera diferente, uma atmosfera de renovação, do que um treinador que realmente vá aderir às ideias de jogo, às ideias da modernidade que eles tanto prezam, que tanto é discursado no mercado publicitário, na mídia, na imprensa, entendeu? Às vezes é mais fácil fazer isso para eles do que começar um projeto. Isso reflete em toda a sociedade brasileira, como reflete no futebol, entendeu? Então é um passo a passo que a gente está meio que dentro disso, é uma coisa assim, dentro dos padrões da cultura brasileira, entendeu? É entranhado, né, mano? É muito entranhado no futebol brasileiro isso. Esse caso aí do
do Osvaldo, eu acho que entra na mesma linha do Abel, cara, no Vasco, entendeu? E é exatamente isso que vocês falaram, a incompetência dos dirigentes, a falta de ter um conceito de futebol para impor no time, faz com que contrate para tapar buraco, e aí vai contratar um cara incompetente, entendeu? Tá ligado? Porque se tivesse um planejamento de fato, um conceito de jogo que quisesse implantar, não aconteceria isso, entendeu? E a gente veria mais técnicos com mais tempo de trabalho nos clubes. Às vezes dá certo, às vezes eles conseguem trazer uns treinadores que, por mais que eles não tenham tanto desenvolvimento tático ou tanta sabedoria assim, às vezes eles dão certo. Por exemplo, Renato Gaúcho tá sei lá quantos anos no Grêmio, teve um time, quer dizer, várias peças dele foram saindo, você vê, saiu esqueci o nome do menino que tava, mas saiu o Everton, saiu o Luan, saiu o que foi pro Barcelona, o Arthur, saíram vários jogadores, ele foi repondo e mesmo assim o time conseguiu ir. Então ele foi um treinador que teve estabilidade, não necessariamente porque ele tinha um planejamento de trazer o Grêmio, esses títulos e tal, mas porque ele conseguiu suportar toda essa pressão, porque o time estava jogando futebol ok. Agora você vê um treinador, por exemplo, como o Domenech, que ele traz pelo menos essa ideia de que vai ser um treinador diferente, que vai ser um treinador que vai mudar o Flamengo, assim como foi o Jorge Jesus, e por mais que ele tenha toda essa bagagem, inclusive falaram, treinou com o Guardiola e tal, né, auxiliar do Guardiola, por mais que ele tenha toda essa bagagem, ele viu as derrotas e ele está sendo super mal recebido, mal encarado pela torcida. E às vezes os clubes têm receio de colocar um treinador mais jovem, um treinador que treina base, justamente por esse imediatismo. Precisa de uma resposta à altura, traz um medalhão. Deixa eu só fazer uma perguntinha aqui pro Fred, rapidão. Ô Fred, depois de tudo isso que a gente tá falando, cara, eu queria entender por que sempre que um time tá na crise, e aí, por exemplo, sai algum treinador daqui, por exemplo, o Diniz saiu do São Paulo, vai que o Diniz saia do São Paulo agora. Por que o São Paulo não vai no mercado, tenta trazer algum treinador que, no mínimo, tem a mesma filosofia do Diniz, ou então trazer algum outro treinador sem ser algum medalhão? Por exemplo, ir atrás de algum treinador estrangeiro, o treinador do Independente mesmo que está fazendo sucesso agora, Ariel Holan também que está fazendo sucesso. Por que não tenta trazer nomes novos, assim, sempre traz os mesmos medalhões e acaba piorando o campeonato? Você tem alguma resposta aí? Porque você é um cara que entende bastante, você tem a lei. Cara, então, concordo totalmente com o que vocês expuseram agora. Acho que vocês falaram, essa parada do imediatismo é, assim, super real. Então, eu queria só acrescentar mais uma coisa, né, em relação a que está por trás dessas demissões, e depois vou acrescentar outra que também tem a ver com essa pergunta que você fez pra mim, tá? Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar, cara, é tipo assim, eu acho que técnicos fracassarem em seus projetos, ou seja, resultados negativos, são comuns no futebol, tá ligado? Isso é uma parada que só tem no Brasil, não é só no Brasil que times perdem. Cara, times perdem em qualquer lugar do mundo que o futebol existe. Mas, só aqui no Brasil a gente vê esse fenômeno, né, de demissões em massa. E aí, porra, fica essa pergunta, cara. Porra, por que só aqui no Brasil tanto técnico é demitido, sendo que, cara, no Brasil, na Argentina, na Hungria, em Singapura, qualquer lugar do mundo que tenha futebol, vai existir um momento que o técnico vai ter dificuldade, sabe? Por que esses momentos, eles só levam a demissão aqui no Brasil, tá ligado? Acho que essa aqui é a questão. E aí, cara, eu vejo dois pontos, né? Um que responde muito bem a pergunta que você fez e o outro nem tanto. O outro, no caso, cara, é que eu penso assim, eu acho que a gente, e aí eu não sei se isso é uma parada muito da cultura brasileira ou não, realmente não tenho uma opinião muito formada sobre isso, mas eu acho que a gente tende sempre a personificar a culpa quando alguma coisa dá errado, tá ligado? Pra mim, no futebol é muito difícil fazer isso, mas mesmo assim é feito. Por exemplo, quando o time tá dando errado, é evidente que o técnico não é o único culpado. Ou seja, o time não tá jogando bem, os jogadores não estão conseguindo fazer o proposto, o técnico também vai ter culpa, a direção também vai ter culpa. Então, assim, a culpa, de modo geral, ela é dividida, né, por todo mundo que tá participando do clube. Mas aqui no Brasil, a gente tem, né, uma ideia que, cara, se o time tá jogando mal, cara, é porque o técnico é ruim. E aí, filhão,
mesmo se o Guardiola vir pra cá, se o Guardiola perder 3 jogos seguidos do estadual, tipo, falar, cara, tem que demitir esse cara é ruim, tá ligado? Então, não, falando sério, então eu acho que assim, a gente tende a sempre personificar a culpa quando tá dando algo errado. E é muito mais fácil, né? Eu acho que por isso que a culpa vai sendo técnica, é muito mais fácil botar essa parada no colo do técnico, porque ele é uma pessoa só que pode muito, muito facilmente ser substituída, colocar no elenco, né? Porque é muito mais difícil substituir o elenco. Da mesma forma que é muito mais difícil substituir a diretoria. Então acho que essa parada tem muito a ver, e é a segunda parada que eu acho que responde bem a sua pergunta, mas que eu acho que é um ponto a mais que eu queria colocar e pode responder essa questão que foi feita no início, né? O que está por trás dessas demissões, que pra mim é a escassez e a falta de qualidade de técnicos brasileiros no mercado, cara. O primeiro ponto que eu acho que responde bem é a questão da quantidade, cara. Quantos técnicos que a gente vê hoje aí no mercado, nos clubes, são técnicos que não existem no futebol brasileiro há não sei quantos anos e que há bastante tempo não entregam, não apresentam resultados, tá ligado? Que não vou citar nomes aqui, mas só de eu falar, tenho certeza que alguns nomes vieram à cabeça de vocês. Então, não é simples assim, não tá dando certo, vou trocar, porque a gente não tem tanta quantidade de técnicos assim. E a outra questão, além da quantidade, é a qualidade dos técnicos, tá ligado? E sempre são os mesmos, né? Sempre são os mesmos que estão dirigindo os clubes. Exatamente, cara, é a qualidade dos técnicos. Pra mim, essa questão da qualidade, ela tem muito a ver com a própria formação dos técnicos. Se você pegar, assim, eu não gosto muito de comparar, porque acho que fazer comparação principalmente com a Europa, assim, é outro mundo, tá ligado? É outra realidade. Mas só pra gente ter uma ideia mais ou menos, lá na Europa, cara, pra um técnico poder treinar um time, ele tem que ter a licença lá da UEFA, mas aqui no Brasil a gente também tem essa questão licencial, mas esse processo da licença, cara, só pra vocês terem uma noção, o cara tem que fazer uma tese, tá ligado? Como se você fosse fazer a sua tese de graduação, sua tese de mestrado, sua tese de doutorado lá, o cara tem que fazer uma tese sobre futebol, tá ligado? Aquilo tem que ser aprovado. Então eu vejo que o processo de formação de técnicos na Europa, por exemplo, que eu acho que dá pra gente situar aqui como um lugar, uma boa formação, eu acho que é muito melhor, tá ligado? Então, evidentemente, vão aparecer mais e técnicos melhores. E aqui no Brasil a gente não tem isso, tá ligado? A gente não tem essa qualidade de formação de técnicos nem quantidade, são sempre os mesmos nomes, e quando aparece um novo nome, assim, um cara da nova geração, que são poucos, dá pra contar nos dedos aqui, os técnicos do Brasil com menos de 50 anos, que, convenhamos, não é tão novo assim, esses caras são facilmente queimados, cara. Aí eu vou dar um exemplo do técnico que era do Botafogo, esqueci o nome dele agora, que passou pelo Vasco também, o Roberto Valentim. Cara, assim, realmente discordo um pouco do pensamento do futebol dele, talvez ele realmente não seja o melhor técnico do mundo, mas, cara, o cara foi queimado muito rápido por onde ele passou, concordando com o trabalho dele ou não, eu fico um pouco chateado, porque ele é um dos caras, assim, teoricamente mais promissores, né, mais jovens dos técnicos, do mercado dos técnicos brasileiros. Por onde ele passou, cara, no Avaí, no Vasco, no Botafogo, ele foi queimado muito rápido, cara. Então, assim, é complicado, né? Você é um jovem técnico, e aí quando você olha uns caras que estão no mercado, que são jovens, que você pode se espelhar, você vê que eles vão de um clube pro outro muito rapidamente, que são queimados muito rápido. Então, cara, como é que você vai... como é que isso te incentiva, tá ligado? Muito pelo contrário. Então, eu acho que essa questão dos técnicos é muito importante para que tenha muita demissão, tá ligado? Então, basicamente esse é o meu ponto de vista. Eu só tenho um pontozinho só para acrescentar, é que o Joca, se ele tivesse aqui, ele poderia até falar melhor. Mas se eu não me engano não, isso é verdade. A CBF emite uma licença, só que ela não é reconhecida pela UEFA. Mas no campeonato argentino e eu acho que no campeonato uruguaio também, eles têm uma licença que é reconhecida pela UEFA. Então a preparação, o nível um pouco superior ao brasileiro, por isso que é reconhecido. E por isso que alguns técnicos estrangeiros a gente vê fazendo muito sucesso e a gente acha que, não é possível que só tem estrangeiro bom. Aqui no Brasil também tem muito treinador bom, vamos manter os que tem por aqui. Exatamente. Entendeu? Então tem um pouco desse patriotismo. Isso só se reflete aí no mercado, acho que até internacional de técnicos. Acho que no nacional tá começando agora, né, vir esses estrangeiros, mas você pega o miolo, né, o centro do futebol mundial, que é o futebol europeu, cara, tem de
de técnico argentino bem sucedido lá, vou falar aqui só 2 que me vem à cabeça rápido, que é o Bielsa, que fez um trabalho histórico pelo Leeds, o Pochettino, que levou o time medíocre do Tottenham para uma final de Champions. Assim, só 2 nomes argentinos que, estão fazendo história lá. Cara, me fala um técnico brasileiro do futebol europeu. Assim, acho muito difícil ter, tá ligado? Acho que o técnico que hoje em dia, o técnico brasileiro hoje em dia que tem mais renome é o Tite, porque querendo ou não, o Tite treina a seleção, né? Mas, enfim, é complicado. E aí, assim, de modo personal, eu acho que já tem uma disparidade muito grande entre os técnicos brasileiros e os estrangeiros. Estrangeiros, digo mais da América do Sul. Mas a gente tá vendo cada vez mais essa disparidade no futebol brasileiro também, né? Com a chegada do Sampaoli, com a chegada do técnico que tá no Internacional agora. São técnicos sul-americanos, mas que, assim, claramente tem um conhecimento, né, de futebol muito mais avançado, tanto é que os resultados deles estão sendo muito superiores a técnicos que a gente achava, né, que eram muito bons, mas que estão sendo colocados na roda, né? Essa que é a realidade. Só pra já passar a bola pro Renan, mas até eu me peguei na minha hipocrisia aqui, pra você ver como é tão entranhado na gente esse negócio de futebol ser imediatista. Quando ele falou Alberto Valentim, meu amigo, porque, é uma coisa que tá tão entranhada na gente que a gente até critica esses treinadores, apesar de eu realmente não concordar com a ideia de futebol dele, mas foi uma coisa, assim, bem assintosa. Mas então, só pra já dar os encaminhamentos finais, Renan, eu queria saber de você, quais são os caminhos que a gente pode fazer para tentar mudar essa perspectiva no futebol brasileiro? Então, mano, eu gostei muito do que vocês falaram. Eu acho que os caminhos passam muito pelo que a gente falou e pelo que vocês falaram. Essa questão, cara, dos exemplos que a gente tem só aqui na América do Sul, de escola de técnico, é muito surreal, sabe? Eu acho que a solução, ela passa por 2 pontos para mim. Pela Federação do Brasil de Futebol, que a gente sabe como é que é, né? Como é que funciona a máquina da CBF, mas uma questão de um rigor mais no preparo dos técnicos, sabe? Buscar lá fora referências. Acho que o Brasil, em relação ao futebol, parou muito no tempo por causa do conceito do Brasil ser o país de futebol, então a gente não aprende com nenhum outro país. Só que a gente vê exemplos de... Cara, vocês citaram Biel, vocês citaram Pochettino, tem o Simeone, tudo argentino, Sampaoli fazendo sucesso. E assim vai, tem tantos outros aqui na América do Sul que tem uma escola de técnico muito mais moderna, com muito mais pensamento. Tem o Reis surgindo, tem diversos técnicos argentinos aí no mercado que fatalmente vão fazer sucesso na Europa e vão continuar fazendo. Eu acho que passa por 2 pontos. A federação entender que nós nunca tivemos uma escola de técnico muito vasta, muito boa, nunca. A gente sempre teve essa cultura do Brasil ser o país do futebol, porque a gente tem uma capacidade, fugiu a palavra, inventiva e individual dos jogadores, sempre foi muito forte aqui no Brasil. E passa também pela capacitação dos dirigentes do Brasil, isso já nos quesitos das demissões, né? Eu acho que passa por meio dos dirigentes, eles pensarem o futebol como ele tem que ser pensado, pensar em um conceito de jogo que ele quer implementar no clube, para aí sim contratar a partir do conceito que ele tem, a partir do conceito. Mais organização, né? Exatamente, ter uma filosofia. Por exemplo, qual é o sentido agora do São Paulo demitir o Diniz? Não tô falando que vai ser, nem que foi, porque não foi, mas qual o sentido de demitir o Diniz e me contratar um cara retranqueiro, tá ligado? Um Jair Ventura. Não faz sentido, não casa, não tem lógica, entendeu? Eu acho que passa muito por esses 2 pontos. A capacitação dos técnicos daqui, que sempre foi muito baixa e continua sendo, agora que está começando a ter esse movimento dos técnicos estudarem mais, porque hoje a gente tem uma visibilidade do mundo muito maior, a gente consegue ter mais acesso à informação, ver vídeos dos técnicos lá de fora, tá sempre em contato com os técnicos do mundo inteiro, então a gente consegue ter mais alarmante isso que é muito necessário pro nosso futebol, né? A capacitação dos técnicos e a questão dos dirigentes. Então acho que passa muito por esses 2 pontos da solução da questão das demissões
dos técnicos no Brasil, porque eu acho que não só os dirigentes são culpados e não só os técnicos são culpados. Eu acho que é um conjunto dos dois e de toda a cultura do futebol brasileiro que foi se formada durante anos. Eu acho que vários pequenos fatores vão colaborar para isso ser implementado a longo prazo. Eu acho que a gente está no início do processo. Por exemplo, a gente vai tendo baques durante o futebol, né? A gente teve 7-1 para a Alemanha, foi um baque. Todo mundo achou que o futebol brasileiro ia ser totalmente reformulado, todo mundo saiu, nossa, agora vai ser diferente, o futebol brasileiro precisa ter uma reformulação completa. A gente não viu isso, caímos para a Bélgica na Copa. Eu acho que vai continuar tendo esses fracassos na seleção, que são mais diretos ligados à CBF, e eu acho que vai ser um processo que a gente vai ver. O sucesso dos treinadores estrangeiros aqui, como Jesus, também vai colaborar um pouco para isso, e é um processo de sentar e ter humildade e aceitar que o Brasil não é mais o país de futebol e aprender com os outros e colocar em prática. Acho que é isso. Cara, só para complementar o que o Renan falou, que ele explicou muito bem aí sobre a questão dos treinadores, a questão dos dirigentes também. E eu acho que, tipo assim, um ponto que poderia agregar bastante nessa questão e diminuir a demissão dos treinadores é você dar tempo mesmo pro treinador e cumprir com o contrato, cumprir com a palavra. Por exemplo, o presidente do clube, os presidentes, o vice-presidente, os conselheiros, eles têm que ter o papel apenas de gestor, de gerir o clube, de checar as finanças, de gerir a sede, de fazer esse controle e ter essa responsabilidade, essa autonomia no clube. Agora, contratar uma pessoa especializada para poder ser profissional e contratar profissionais, contratar uma comissão técnica, contratar um treinador que casam e fazem jus ao pensamento e à proposta que o clube joga. Porque não adianta também contratar, por exemplo, o Corinthians, o André Sanches, contratar o Thiago Nunes, e aí ele também vira para a imprensa e fala que o Thiago Nunes não vai sair sob o comando dele, aí acho que uma semana depois, pouco tempo depois, ele já sai, entendeu? Precisa ter não tem que ter tanto essa participação do dirigente, precisa ter a participação de um gestor só de futebol, e os dirigentes e os vice-presidentes, conselheiros terem participação só na gestão, ter um departamento de futebol e um departamento de gestão mesmo. E só para complementar o que o Fred tinha falado naquele momento sobre os treinadores argentinos na Europa, e a questão dos treinadores brasileiros também, só para a gente mostrar um pouquinho como é que a gente está um pouco vou dizer, atrasados em relação aos técnicos sul-americanos, mas o último treinador brasileiro, se eu não me engano, que treinou algum time assim na Europa foi o Filipão, treinou o Chelsea. E aí só me vem na cabeça aquele tweet, eu acho que, e aí, se eu não me engano, o Figo falou, foi o pior que eu já tive, entendeu? Então isso demonstra um pouco de como a gente vê o nosso futebol e de como o nosso futebol é visto pelos outros. Mas é isso basicamente. O que vocês complementam aí só pra gente fechar? Cara, então, eu acho que, assim, pra mim, nesse momento todo, eu acho que vai surgir uma segunda pergunta, né? Que seria justamente como que a gente pode mudar todo esse cenário. Porque, assim, pra mim, acho que isso não é só uma parada de interesse dos técnicos, né? Eu acho que isso é uma parada de interesse, cara, pro nosso futebol, cara, pro nosso futebol brasileiro. Acho que, como o Renan bem pontuou, o Brasil não é mais o futebol, o país do futebol há algum tempo já, e eu acho que isso acontece porque o Brasil, ele ficou parado no tempo, tá ligado? Quando os outros países evoluíam, se modernizavam, não só a escola de técnicos, mas também os jogadores também, eu acho que o Brasil ficou um pouco parado. Então a gente tem que pensar como que a gente pode evoluir, como que a gente pode mudar isso. Eu acho que mudar um pouco essa perspectiva dos técnicos pode ser uma das soluções, uma das saídas pra gente, quem sabe, ver o futebol brasileiro na primeira prateleira, que eu acho que definitivamente é o lugar onde ele pertence, né? Pra mim, eu acho que tem, assim, acho que é uma resposta pra cada ponto que eu botei ainda agora, né? Eu acho que tem que ter uma resposta pro ponto da qualidade, da quantidade dos treinadores, assim como tem que ter uma resposta pra forma que a gente pensa, né? Pra própria cultura do futebol.
E que é algo assim, a cultura do futebol tá inerente à cultura da sociedade, né? Então eu acho que teria que mudar isso tudo. Evidentemente que é um pouco difícil, né? Discutir aqui como que a gente vai mudar a cultura da sociedade brasileira. Cara, isso é uma baita discussão, assim, praticamente impossível de se fazer e uma parada complexa, assim, que demoraria anos para acontecer. Então eu vou, né, fazer aqui a resposta mais fácil, que seria justamente a outra questão, né, dos técnicos. E assim como eu falei, para mim a solução tá toda na formação dos técnicos. Eu acho que se a CBF usasse o dinheiro que ela tem na formação, na capacitação dos técnicos aqui no Brasil, eu acho que a gente teria mais fornadas, né, de pessoas que pensam o futebol, tá ligado? E seria um ciclo, vamos dizer assim, seria uma parada cíclica. Porque, querendo ou não, a gente teria mais técnicos, esses técnicos evidentemente fariam melhores trabalhos, que, querendo ou não, aumenta a qualidade do futebol brasileiro, aumenta a qualidade tática dos jogadores, e é evidente que esses jogadores taticamente evoluídos vão aumentar o nível do futebol nacional, mas também vão aumentar o nível do futebol individualmente falando nacional. Querendo ou não, esses jogadores que vão ser individualmente e taticamente falando melhores, eles vão ter mais chance de se tornarem melhores técnicos. Então, fazendo isso, a gente vai ter mais chance ainda de gerar melhores técnicos. Eu acho que então a CBF, como uma instituição grande, com muitos recursos eu acho que cabe muito a ela esse papel, né, de fomentar a melhora da classe técnica do Brasil. Exatamente. Então, vocês falaram muito bem, mas nós chegamos então a mais um fim de podcast. Esse foi sensacional. Adorei a exposição de vocês. Primeiro eu vou chamar Gabriel, tem como dar suas considerações finais aí pra gente. Bom, só queria agradecer aí pela oportunidade mais uma vez, agradecer você também, e aos colegas Fred e Renan. Tamo junto, rapaziada, até a próxima Lei do Futebol. E, claro, aquele abraço especial pro Mirandinha e também pro Joaca, que não tá aí hoje. E é isso, tamo junto, rapaziada, até a próxima. Renanzada, dê sua palavra pra nós. Valeu, rapaziada. Sempre um prazer imenso estar aqui com vocês nesse podcast, para aquela resenha que a gente gosta. Foi muito bom expor aqui as opiniões, ouvir as opiniões de vocês. Esse debate importante para o futuro do futebol brasileiro. Acho que a gente está um pouco longe ainda de chegar numa solução, mas é o caminho, né? É um processo, vamos ver no que vai dar. Valeu, galera. Tamo junto aí. Até a próxima. Fred, por favor, suas considerações finais. Pô, cara, satisfação total estar com vocês aqui. Pô, vocês têm conhecimento absurdo de futebol, então acho sempre legal a gente estar discutindo. Então, resenha garantida. Muito obrigado aí pelo papo. Tamo junto. Até a próxima, rapaziada. Valeu. É isso aí, galera. Muito obrigado também. Salve sempre especial pro Mirandinha. E é isso. Encerra-se aqui mais uma Lei de Futebol. O podcast com mais leitura